O Brasil, por pouco, não foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, mas antes da gente relembrar esse Brasil e Chile na Copa de 2014, faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada do que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Brasil e Chile fizeram um jogo dramático nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. O Brasil que passou sem dificuldades no seu grupo A, com Croácia, México e Camarões. Brasil venceu Croácia e Camarões e empatou com o México. O jogo contra o México, o Brasil foi melhor que o time mexicano, mas o Ochoa, goleiro Ochoa, defendeu até pensamento. Teve aquela cabeçada do Neymar que o Ochoa foi fazer uma grande defesa. Mas o Brasil passou sem dificuldades nesse grupo A. O Brasil fez 7 pontos em 3 rodadas de fase de grupos. E o Chile? Chile que vinha já com uma base iniciada por Jorge Sampaoli, que depois seria campeão da Copa América em 2015, depois em 2016, mas não com Sampaoli, mas com o Juan Pizzi. O Sampaoli ele fez o Chile jogar um bom futebol nessa Copa de 2014. É um Chile que vence a Austrália por 3-1 na primeira rodada, vence a atual campeã Espanha por 2-0, decreta a eliminação da Espanha em pleno estádio do Maracanã. O Maracanã foi um estádio bem amargo para a Espanha. A Espanha levou 3-0 do Brasil na Copa das Confederações de 2013 e no ano seguinte perde para a seleção do Chile por 2-0 e dá adeus à Copa do Mundo do Brasil em 2014. Aí, no jogo que valeu a liderança desse grupo B, o Chile perdeu para a Holanda pelo placar de 2-0 na Neoquímica Arena. Aí deu esse confronto. Brasil e Chile, repeteco do confronto de oitavas de final da Copa do Mundo de 2010. Mas diferente da Copa do Mundo de 2010, que o Brasil deitou e rolou no Chile e venceu por 3-0, o jogo de 2014 foi um jogo mais difícil, um jogo mais dramático. Por quê? Era um Chile que mostrava um bom futebol contra um Brasil que era muito criticado pela forma de jogar. Era um Brasil que dava muito chutão, um Brasil que não colocava a bola no chão, dependia muito do Neymar para poder fazer algo diferente. Era um Fred muito criticado, um Fred que tinha feito o gol contra o Camarões, mas era bastante criticado, um Fred totalmente diferente do que foi na Copa das Confederações, quando ele fez 2 gols contra a Espanha na final. Então era um Fred criticado, alguns jogadores criticados. Era um Brasil que faz 1-0 com o Davi Luiz, cobrança de escanteio do Neymar. Logo depois o Alexis Sanches faz o gol do 1-1. E aí é um jogo que o Chile controla a posse de bola, enquanto o Brasil tenta chutão, tenta no desespero fazer o gol da virada. Faz o gol do 2-1, uma bola que até hoje eu não vi a bola bater no braço do Hulk. Até hoje os torcedores do Brasil relembro esse lance. Para mim seria gol normal, mas naquele período que nem VAR tinha, o gol acabou sendo anulado. E na prorrogação foi um jogo bastante dramático, porque era um Chile que chegava com perigo e na principal oportunidade o Maurício Pinilla acabou chutando a bola no travessão no último minuto antes de acabar a prorrogação e do jogo ir para os pênaltis. Se o Pinilla fizesse aquele gol, o Brasil estaria eliminado já nas oitavas de final e nem chegaria para sofrer aquele 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo em pleno estádio do Mineirão. Antes da gente falar sobre as cobranças de pênaltis, vamos relembrar as escalações. O Brasil foi a campo com Júlio César no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo na linha de defesa, Luiz Gustavo e Fernandinho, Hulk, Oscar e Neymar, e mais à frente o Fred isolado como camisa 9, time treinado por Filipão. E as mudanças foram o Ramires no lugar do Fernandinho, o Jô no lugar do Fred e o William no lugar do Oscar. O Chile, que tinha um esquema de 3 zagueiros, que foi mantido para a Copa América de 2015, tinha Cláudio Bravo no gol, Bravo que depois da Copa do Mundo seria goleiro do Barcelona. E além de 3 zagueiros, o Silva, Medel e o Gonzalo Jara. E ali o quarteto de meio-campistas, né, com os alas, o Isla,
Arangues, Marcelo Dias e o Eugênio Mena. O Vidal um pouco mais avançado. E os dois atacantes, Eduardo Vargas, que tinha tido uma passagem um ano anterior no time do Grêmio. Depois, anos depois, seria jogador do Atlético Mineiro. Com Alexis Sanches, time treinado por Jorge Sampaoli. Um destaque desse time do Chile, que para mim foi importante para anular esse jogo da seleção brasileira, é o meio-campo, principalmente com o Arangues e o Dias. Arangues que tinha tido passagem pelo Internacional, depois até voltaria, jogador de futebol europeu, Bayer Leverkusen, enfim. Jogadores importantes para anular esse meio-campo da seleção brasileira. Um Chile que teve mais a posse de bola, levou perigo em alguns momentos, como esse lance do Pinilla. Inclusive, as mudanças do Sampaoli durante o jogo, teve o Gutierrez, Felipe Gutierrez no lugar do Vidal, o Pinilla no lugar do Vargas e o José Rojas no lugar do Gary Medel. Agora vamos falar um pouco dos pênaltis. É um Brasil que converte com o Davi Luiz, o William perde, o Marcelo converte, o Hulk para no Cláudio Bravo e o Neymar faz o seu. E o Chile começa com o Pinilla para no Júlio César. O Alexis Sanches também para no Júlio César. O Arangues meteu uma puta pancada que o Júlio César nem apareceu na foto. O Marcelo Dias também converteu. E o pênalti decisivo foi o Gonzalo Jara batendo o pênalti na trave. O Brasil venceu por 3-2, 1-1 no tempo normal. 3-2 nos pênaltis, o Brasil avançou para enfrentar a Colômbia. Então, era uma Copa que já poderia ter sido dramática e trágica já nessas oitavas de final. Dramático foi, mas trágico só viria na semifinal, naquele 7-1 contra a Alemanha. Se você gostou dessa análise retrô, que a gente relembrou esse Brasil 1, Chile 1, Brasil classificado nos pênaltis por 3-2, eu faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada do que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir o Papo Técnico no Instagram. Então é isso, até a próxima. Tchau!